Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação e a alegria de conversar com o profissional de educação física, o mestre, professor universitário Elcio Vosden Borges, que é um estudioso da espiritualidade, do Salvador da humanidade, o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Afinal, estamos vivenciando o Natal. Meu caro mestre, professor Elcio, muito boa tarde e seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer entrevistá-lo. Boa tarde, professor Aloísio. Boa tarde aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. O prazer é todo nosso de estarmos aqui contribuindo e refletindo um pouquinho, falando sobre o nosso Mestre Divino, o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o senhor vai somar muito na vida dos nossos ouvintes da CBN hoje, porque sua espiritualidade é acentuada. O senhor é o enviado do próprio Deus para falar do Deus. Cada um de nós temos uma missão. E, por incrível que pareça, meu caro mestre, professor Elcio, ainda hoje muitos estão crucificando Jesus. Mas nós vamos falar sobre vida, sobre vinda, sobre o nascimento dessa esperança que é Jesus. Então agradecemos imensamente a sua presença e para que a gente possa já entender melhor essa vinda, desde a Anunciação até o Advento. Nós vamos explorar esses dois itens do momento. Por gentileza, fique à vontade e muito obrigado pela sua presença. Como já falamos, a oportunidade é muito valiosa para que a gente possa conversar um pouco desta vida, professor. Ela foi tão grande que dividiu a história da humanidade antes e depois da sua passagem pelo mundo. E como o professor muito bem colocou, há mais de 2000 anos ainda da vinda do nosso Senhor Jesus aqui conosco, a sua mensagem ainda não é reconhecida e mais ainda não é exemplificada e internalizada no nosso modo de ser, no nosso modo de nos conduzir. Por isso, professor, essa é uma data muito especial, né? Uma data de reflexão para todos nós cristãos, independente das nossas religiões, falarmos e pensarmos um pouquinho a respeito da mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe. Então, ao falar sobre a anunciação do Salvador, do nosso Redentor, até nos emocionamos, porque nós vamos perceber que a época em que houve este evento grandioso, como falamos, que dividiu a história da humanidade e que muitos ainda pensam que é um mito, que é uma mitologia e que Jesus, ele é simplesmente uma figura do passado, nós realmente ficamos muito agradecidos. A época em que houve a Anunciação não era uma época muito diferente da nossa época atual. Existiam as questões políticas, as questões de sociedade da época, e a época quem comandava toda aquela região, como todos nós sabemos, era o Império Romano, um Tibério. E sabemos que havia muita confusão em relação às questões de impostos. E a lei que vigia a época era ainda a lei de talião, olho por olho, dente por dente, em que a vida humana ela valia menos que a vida de uma animalha, professor. Então, naquele momento, naquela noite santa, naquela família abençoada e divina de Maria, de José, onde o nosso Pai Celestial comunicou através do anjo Gabriel, como diz a tradição, que viria até nós um Redentor, um Salvador, aquele que iria mudar a história da humanidade, em que Maria, então, aceitando essa incumbência de receber no seu ventre o Filho de Deus, Jesus nosso Mestre, e José, aquele pai amoroso, aquele que recebeu Jesus com os braços abertos e indo então a Belém fazer o seu recenseamento, em que naquela noite fria, naquela noite santa, segundo a tradição, em que a família santa, batendo nas estrebarias, batendo nas hospedarias, e não foram atendidas, isso também é muito significativo, porque a família bateu, tentou achar algum local onde Maria, chegando ao final da sua gravidez, estava às portas de dar à luz ao santo menino, ela não encontrou, a família não encontrou hospedagem
adequada para a época. Mas o que aconteceu? Na hospedaria, na manjedoura, então, nasceu aquele que desde o seu nascimento ele veio demonstrar a humanidade para nós. E naquela noite santa nasceu então o menino Jesus, que é esse no qual estamos agora falando nesse instante e que com certeza a sua vida veio revolucionar a vida de todos nós, pois a sua vida é a vida de exemplo, de modelo desde o seu nascimento para todos nós, professor. Muito bem, perfeito, um entendimento assim bem claro, transparente, e é isso que nós precisamos. Deus é simplicidade, Deus é amor, Deus é alegria. Meu caro mestre, professor Elcio, o que falar da capacidade da empatia de Maria e de José? Porque foi um momento delicado e esse entendimento, esta capacidade do desenvolvimento da empatia, que falta muito hoje na sociedade. O que falar desse casal maravilhoso na época? Realmente, professor, nós temos que olhar a vida do nosso Redentor, do Senhor Jesus, realmente como um modelo. Toda a sua vida, a sua trajetória, seu nascimento, enfim, toda a sua romagem aqui conosco, é um modelo para todos nós. E realmente a família ali, o clã familiar, Maria, José, cabe muito refletir sobre a empatia entre esse casal que aceitou essa incumbência divina de ter em suas mãos o nosso libertador, o nosso redentor, o nosso modelo e guia, que é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, falando de José, nós vamos perceber nos evangelhos, aliás, em toda a questão cristã, que é uma das figuras menos comentada, mas de extrema importância para todos nós, José. Ele só é comentado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E, lógico, João e Marcos, os evangelhos sinóticos não citam José, e realmente quem cita um pouco mais é o Evangelho de Lucas. Mas realmente José, podemos perceber que a missão de José é a missão de proteção, professor. Então, aquele carpinteiro, aquele pai que realmente recebendo, nós ficamos pensando assim, olhe a importância e a humildade de José. Ele sabia que seu filho ali realmente era um enviado de Deus, realmente é o Redentor da humanidade. E ele sabia, pela anunciação, da tarefa que aquele seu filho iria executar no mundo. Mas ele humildemente, junto com a nossa Mãe Santíssima, ele abraçou a tarefa de pai, ensinando a Jesus, ajustando Jesus, direcionando o Mestre Jesus, por mais que ele sabia que ali estava o Filho de Deus, o nosso irmão maior, o Redentor, mas humildemente ele teve aquela missão de proteção, característica de todo pai, não é? De todo pai, protegendo Jesus enquanto menino, protegendo Maria também, protegendo a Santa Família. Então é muito importante nos dias de hoje nós refletirmos dessa empatia familiar, porque Natal também é família, Natal é amor. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas a representação da Divina Família é a representação do amor que deve ser seguido para todos nós, inclusive, professor, nos dias de hoje. Perfeito, muito bem colocado, porque às vezes passa batido a pessoa de São José, né? Se valoriza, claro, a importância de Maria, de aceitar, receber, né, o Salvador, mas também, para a época, José teve que entender esse momento e agiu muito bem como o pai adotivo de Jesus, Filho de Deus. Exatamente, professor, até porque na época, e é muito bom a gente falar um pouquinho do contexto histórico rapidamente, a importância de José da família, porque a questão patriarcal da família israelita naquela tempo era preponderante. Então José realmente, ele se apagou para que o mestre crescesse e a Santa Maria também viesse a crescer na sua humildade. Vale a pena realmente refletir sobre São José ou sobre José. Gostei desse, se apagou, se anulou em parte, mas com a missão realmente de dar o espaço necessário para o menino. Fantástico. Isso nos leva a uma profunda reflexão, professor Elcio. Nós, realmente dentro da família, na sociedade, muitas vezes nós temos que abrir espaço para oportunizar o próximo a crescer, a mostrar exatamente
de que é um ser produtivo, que é um instrumento de transformação na sociedade. Meu caro professor, mestre Elcio Vosnei Borges, nós estamos aqui diante do presépio, que foi uma criatividade do senhor Pedro, que faz parte da comunidade aqui de Santa Rosa, e aqui também gentilmente o coordenador, o senhor Mauro Jasco, nos abriu o espaço em nome de toda a comunidade que se dedica todos os anos em fazer essa maravilha. Mas alguém um dia pensou antes em concretizar aquela imagem do nascimento do Salvador da humanidade. E só tinha que ser o nosso querido Chiquinho, São Francisco de Assis. Assim me permite chamar São Francisco. E até eu sempre digo, uma das mais belas orações da humanidade, pode ser que tenha alguma mais bela, mas eu desconheço hoje, né? Que realmente é um exemplo daquela oração. Ele elaborou o presépio. Eu gostaria que o senhor nos colocasse toda essa questão da elaboração do presépio por São Francisco de Assis, desde a questão da manjedoura, do ambiente, dos animais, dos pastores, da água, enfim, a presença de 3 reis magos. Obrigado, professor. Eu acho que é bem importante, não tenho certeza que é bem importante a gente refletir sobre uma das figuras mais presentes do Natal, que realmente é a representação da natividade, que é o presépio. O presépio, então, ele vem de São Francisco de Assis. Francisco de Assis, o grande poverello, aquele que realmente teve a representatividade, representou o Jesus da forma mais amorosa até hoje que existiu. Ele foi um grande mensageiro de Deus na Idade Média. E a história do presépio é uma história de amor. Nós percebemos que no ano de 1223, professor, São Francisco de Assis se encontrava em Grécia, uma cidade perto de Roma, em que ele queria repassar pedagogicamente para as crianças e para os aldeões daquele tempo como que aconteceu o nascimento do Senhor Jesus. E havia uma proibição papal da época que não permitia que se representassem figuras a natividade. Mas ele, indo ao Papa da época, ele cedeu e liberou. Então, Francisco, o São Francisco de Assis, essa figura tão amorosa, ele então resolveu olhar o que tinha em volta e numa gruta ele elaborou então figuras de barro, de Maria, de José, enfim, da manjedoura, dos reis magos. E veja que interessante, professor, em figura em tamanho real. Mas também ele colocou ali um boi e um burrinho no tamanho real. E ali então ele montou o primeiro presépio que a humanidade tem ciência, tem notícia, e conseguiu de maneira pedagógica, espetacular e emocionante representar então o nascimento de Jesus com as figuras que representam aquela noite santa. Então ele vai colocar ali a figura, a manjedoura, que representa para nós a humildade, porque veja, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, o nosso libertador de consciência, que é o Senhor Jesus, aquele que foi o homem, a figura maior de todos os tempos, ele nasceu numa manjedoura. Porque presépio, professor, vem do latim presepium, e significa simplesmente o quê? Curral. Curral, o local onde dormem os animais. E era muito comum naquele tempo, abaixo de algumas casas, ter o curral. E foi aonde o nosso libertador nasceu. Então, nós temos a figura da manjedoura que representa a humildade. Nós temos a figura dos 3 reis magos, que eram homens de ciência, né? Baltazar, Melquior. Então, eles representam a ciência, eles representam, aliás, a humanidade toda que vem presentear o Senhor Jesus. Eles trazem, segundo a tradição, o incenso, a mirra e o ouro, que são representações daquilo que a humanidade deve apresentar para o Salvador. Nós temos a figura dos pastores, que representam também aquela humanidade sofrida, trabalhadores, que somos todos nós, e que, vejam, professor, foram os primeiros, antes dos reis magos, segundo a tradição, a estarem representando, a estarem vendo, a estarem adorando o divino menino. Nós temos a figura do anjo, da estrela,
tudo significando o amor de Deus, porque realmente, depois da chegada do Senhor Jesus, do Divino Menino, a humanidade nunca mais seria a mesma. Porque ele traz uma mensagem toda especial, mensagem de amor revolucionando a época, tudo aquilo que se dizia a respeito em relação ao perdão, em relação à caridade, em relação à mudança, não material, mas a mudança moral da humanidade toda. E até hoje, professor, nós ainda não entendemos essa mensagem e que o presépio realmente ele vem representar por São Francisco de Assis, o divino Poverello, aquele que representou realmente Jesus em toda a sua vida. Ele foi o imitador do Cristo em toda a sua história. Ele vai trazer para nós o presépio que representa Jesus entre nós. Muito bem colocado, professor. Bom, professor Elcio, qual é o significado do Natal na atualidade? Nós vemos de um lado a questão mercadológica, o comércio, aquilo que é explorado, versus o quê? O verdadeiro sentido do Natal, né? Que é a espiritualidade. O senhor poderia fazer uma análise para nós, por gentileza? Sim, professor. Infelizmente nós temos perdido um pouquinho, por conta de algumas questões culturais, mercadológicas, como o senhor muito bem colocou, o sentido espiritual do Natal. Sabemos que a questão do capital ele é importante, mas de uns tempos para cá, a questão das marcas, a questão do comércio, que é importante, claro que é muito importante para todos nós, mas ele tem suplantado realmente esse sentido espiritual da significação do Natal. O nosso querido bom velhinho, Papai Noel das crianças, sim, ele vem trazer, professor, no fundo, uma mensagem especial. Não é a mensagem do consumismo que muitos colocam e que pensam que o Natal somente é festas e trocas de presentes, que é importante também. Mas o próprio Papai Noel, que é a representação de Nicolau, de Mira, o bom velhinho que deixava presentes e ajudava as pessoas lá no século em 280 depois de Cristo, ele vem trazendo um presente muito especial, que realmente é a mensagem de Jesus. É uma mensagem atualmente esquecida, em que nós vamos perceber que essas questões mercadológicas do capital têm suplantado, infelizmente, muito por conta até mesmo das nossas próprias famílias, nos colocamos juntos, das nossas próprias famílias consumistas em excesso, não trazendo Jesus para o nosso lar, explicando para as nossas crianças o significado do Natal, que realmente Natal, como a própria palavra diz, Natal é nascimento, é o nascimento de Jesus. Onde? Em nossos corações. E onde está o nosso coração, professor? Está no nosso lar, família e nos nossos irmãos, que é a sociedade. Então nós temos perdido um pouco isso, mas claro que com certeza, para frente, com essas mensagens, essa volta à questão moral, vamos recuperar esse sentido espiritual do Natal. Muito bem. Olha, estou emocionado porque a gente consegue mergulhar numa história tão bonita e isso é vivenciar o Natal, o verdadeiro Natal dentro da espiritualidade. O divino aniversariante, que é Jesus, ele com certeza voltaria da mesma maneira, querendo a paz, o amor e a união entre os irmãos, entre os povos que compõem este mundo, este universo. O que o senhor diria em relação a esse divino aniversariante? Professor, é com muita emoção que nós vamos falar um pouquinho sobre o divino aniversariante. Natal é aniversário de Jesus. E começamos com uma metáfora aqui, uma comparação, para que a gente possa entender esse significado espiritual do Natal. Muitos de nós, com os nossos familiares, enfim, todos nós somos de vez em quando convidados para ir no aniversário de familiares, de amigos e tudo mais. E é um ato de educação, de civilizar, nós chegarmos e cumprimentarmos. Primeiro quem? O aniversariante. Darmos o presente e abraçarmos o aniversariante. Trazendo para a realidade do Natal, não é isso que acontece. Então, nós, enquanto famílias, muitas vezes, nós esquecemos, nós vamos, comemoramos e não sabemos muito bem o que estamos comemorando. Festas, alegria, que é importante,
Mas veja, professor, nós nos esquecemos de dar os parabéns para o aniversariante. Veja que falta de educação de todos nós enquanto família humana. Nós nos esquecemos de, na ceia de Natal, no almoço de Natal em família, perdemos, infelizmente, um hábito muito importante que é fazer uma prece de agradecimento, de parabéns àquele que está fazendo aniversariante. Então é como aniversário. Então é como se nós fôssemos no aniversário e não dessemos o parabéns para o aniversariante. E o aniversariante, o divino aniversariante, aquele que traz o presente para todos nós, é o Senhor Jesus. Então que possamos lembrar desse aniversariante em nossas famílias, uma prece, um abraço, com um sentimento de fraternidade, sabermos o que nós estamos comemorando. Que além dos presentes, além da festa, é um aniversário, mas é o aniversário mais importante de todos, daquele que se fez a luz da humanidade e ficará brilhando para todo sempre, que é o nosso mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Professor Elcio Vosnei Borges, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos sua amável e importante presença e tenha certeza que com sua maravilhosa aula os nossos ouvintes terão o Natal voltado na essência do Mestre Jesus Cristo. E por gentileza, deixem uma mensagem aos ouvintes da CBN. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos refletindo sobre essa questão espiritual do Natal. Então essa, meus queridos amigos, é uma época muito especial. Mês de dezembro parece que o ar está envolto em um suave aroma. Então todos nós nos sentimos mais amigáveis, mais amados. Por quê? Porque realmente é a lembrança do aniversário de Jesus. E nós vamos perceber que em meio a muitas tarefas que nós temos no dia a dia, até mesmo em relação a muitos irmãos em receber o seu 13º salário, entramos e saímos das lojas, vemos essas questões lindas das flores, das luzes, enfim, dessas questões que representam o Natal e não paramos para pensar no seu significado realmente. Então, que possamos parar nesse instante e refletir sobre a mensagem daquele menino, daquele divino menino, que é uma mensagem de amor, é uma mensagem de humildade, é uma mensagem de empatia, é uma mensagem, enfim, de extremo companheirismo para todos nós. Então, a nossa mensagem é que este Natal possa ser muito mais do que uma troca de presentes, de festas, que é importante, mas que possa ser um marco definitivo na vida de cada um de nós, como representação daquele que serviu de modelo e serve de modelo para todos nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é o aniversário de Jesus e desejamos a todos os nossos ouvintes que possam deixar Jesus nascer neste ano, aliás, em todos os dias que virão, em nossos corações e seguindo o exemplo daquele que a vida foi tão grande, meus amigos, tão grande que não coube na história da humanidade e que infelizmente até hoje não entendemos que é uma história de amor. Desejamos a todos que o Senhor Jesus possa abençoar a todas as famílias, a todos os corações e possa seguir renascendo em todos os dias, não somente no seu Natal, revolucionando e mudando o nosso modo de ser, o nosso modo de entender, e que possamos utilizar a mensagem, professor, de luz que o Senhor Jesus nos deixou, não para sabermos os versículos, enfim, as suas idas e vindas, mas de modo prático e nosso modo de ser, utilizando onde? O nosso familiar, conosco mesmo, para sermos homens e mulheres melhores na sociedade que somos chamados a existir, a colaborar. Que Jesus possa então renascer e permanecer sempre em nossos corações. É assim que nós desejamos a todos um feliz e um abençoado Natal. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Feliz Natal a todos vocês. Oportunize Cristo nascer em seu coração. Até lá.